Bora lá, rapaziada. Comecei a gravar aqui até pra gente não perder nada e conseguir compartilhar com vocês depois. Eu sou o Henrique, esse aqui é o Jimmy. A gente criou conteudistas aí justamente para compartilhar a nossa experiência com vocês em relação a como que a gente pensa, cria conteúdo e enxerga o conteúdo daqui para frente, né? Como vocês sabem, tá tendo uma explosão de inteligência artificial e depois dessa explosão de inteligência artificial que vai piorar, vai aumentar cada vez mais, o nosso trabalho nunca foi tão requisitado, justamente porque quando tudo fica industrial, é o artesanal ali ganha mais valor. Então, a gente quer passar essa visão para vocês. Eu e ele trabalhamos juntos para o perfil do Rony Meisler, não sei se vocês conhecem, a gente tirou o perfil dos 700 mil seguidores para 1 milhão e 100, totalmente orgânico e com uma taxa de engajamento aí com que nem perfis que tem 2, 3, 5, 10 milhões conseguem ter. Porque a gente entendeu que muito mais do que só visualizações, a gente tem que criar uma comunidade. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Pode ter só 3 pessoas, mas vocês vão reparar que daqui a algum tempo a gente vai abrir outras lives, vão ter 10, vão ter 20, vão ter 50, vão ter 100. Por quê? Porque muito mais vale a gente criar uma comunidade que a gente cresce em conjunto, a gente compartilha as coisas, mostrando cada passo a passo do processo, do que simplesmente eu ter 1 milhão de pessoas e eu não me relaciono com ninguém. Então, o que o Johnny falou de se sentir privilegiado, é um privilégio para nós também poder começar isso e mostrar para vocês que não importa se você tem relevância ou não, sempre você consegue começar um projeto do zero e chegar a lugares muito grandes com ele. Seja lá qual for o seu objetivo, quer virar influencer, quer vender algum produto, quer prestar serviço para alguém, sempre você consegue tirar um perfil do absoluto zero e construir uma comunidade muito engajada. Aí eu vou deixar agora para o Jimmy falar um pouquinho, inclusive o que a gente vai apresentar aqui hoje. Olha, rapaziada, tudo bem com vocês? Vocês estão me reconhecendo que eu fiz um processo de implante, transplante capilar, né? Então tá tudo vermelho aqui, ó, tudo zoado ainda. Fiz esse domingo, com a cabeça bem inchada ainda, mas enfim. Só um segundo. Se vocês querem a vontade para abrir câmera, não tem problema nenhum, tá, galera? Aqui é bem uma conversa entre nós e vocês. Fiquem à vontade. Vai lá. Aí, basicamente, aqui hoje, aí vai ser uma call bem breve, assim, a gente não pretende dialogar muito, mas a gente pretende dar muito conhecimento e ficar muito quer dizer, não ficar muito de mimimi ou de falar coisas que pra gente, são às vezes meio superficiais ou meio não tão relevantes, sabe? Para aquilo que de fato a gente considera como o processo criativo, para fazer uma escrita bem feita, para fazer às vezes um post bem feito, para você ir atrás de uma fonte, para você ir atrás de uma referência, para se transformar uma fonte em um vídeo, como a gente vai estar explicando isso daí através de fórmulas, mas óbvio, são fórmulas que não são igual matemática, que é algo simples, é algo numérico, algo que você consegue ver, algo que você tem que testar, que você tem que validar. E a gente, com base na nossa experiência e muita tentativa em erro, a gente chegou em alguns padrões que a gente vai passar aqui para vocês, com base na nossa experiência. Só que, antes de começar, o que acontece? Como tem pouca gente aqui, eu queria só pedir para que vocês brevemente se apresentassem, para que quando a gente explicar, a gente consiga dar exemplos que se encaixem melhor com cada um de vocês. Beleza? Então, brevemente aí, para quem conseguir aí, abrir ali, não precisa abrir o áudio, só realmente para se apresentar a coisa rápida, falar o conteúdo que faz, ou se não faz, o que vai fazer, para a gente entender, e quando a gente der os exemplos aqui, já dá alinhado com aquilo que vocês fazem, para ficar bem fácil de entender. Vocês podem falar o seu nome, com que você trabalha, ou com por que você quer começar nessa produção de conteúdo, qual que é o seu grande objetivo, só isso já é suficiente. Pode ir, aqui eu vou chamar um bem aleatório, pode ser o Johnny. Tá, eu pedi pra guria baixar o celular ali que ela tá escutando música. Ô Mariana, baixa um pouquinho só, vou falar aqui. Eu sou o Johnny, sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Legal. Eu comecei um perfil faz 2 meses e meio da área de biologia. Falo um pouco de curiosidade de geral, de animais, de bicho, coisa que eu gosto desde sempre, né? E tô aí 2 meses e meio. Só que eu não queria ser tão... Fui eu que comentei no grupo aquele dia, ser tão genérico como muitos outros, né? Sim. Ok.
Boa, Johnny. Valeu, cara. Perfeito. Vai, Wesley, fala aí. Boa noite, eu sou o Wesley, sou de Maceió, Alagoas, e o meu objetivo para querer fazer conteúdo seria mais para engajar nas redes sociais e conseguir vender o meu produto, né? Então, agregar como conteúdo e tô querendo vender um e-book sobre timidez, né? Fazer a pessoa perder a timidez Brabo. e sair da própria cabeça, né? Você é tímido? Eu era e tô nesse processo de mudança, né, de timidez e tô percebendo como que eu posso ajudar outras pessoas também a fazer isso, né? Massa. Agora, não sei se fala assim, se é Janci, Janci, como chama? Janci. Janci. Janci Aragão. Bom, pelo sotaque, vocês podem perceber que eu sou nordestino, então sou de Natal, Rio Grande do Norte, apesar de morar há 5 anos e meio em São Paulo. E o meu conteúdo, eu iniciei lá em dezembro do ano passado, mas parei em fevereiro. Dezembro não, desculpa. Eu comecei em outubro do ano passado e parei em fevereiro, mas é um conteúdo voltado, faço cordel, né? Não sei se vocês têm familiaridade com a literatura de cordel, e trago assuntos gerais, temas gerais sobre tudo, sobre a vida, história de alguém. Por exemplo, fiz um cordel sobre o Alto da Compadecida 2, então é mais trazendo essa perspectiva e pretendo retomar, até por isso eu entrei no grupo, para entender melhor em qual contexto eu posso me encaixar e qual o caminho eu posso seguir nesse sentido. É assim, você não tem nenhuma ideia de produto ainda, certo? Não. Ok, beleza. O Davi entrou um pouco depois. Davi, o que a gente está fazendo aqui a gente se apresentou, né? Eu e o Jimmy, a gente trabalhava para um grande empresário, literalmente um bilionário, e tirando esse bilionário, a gente tem os outros perfis que a gente trabalhou e a gente conseguiu encontrar, vamos dizer assim, alguns padrões aí de crescimento. Tanto é que a gente criou conteudistas para mostrar o que a gente já aprendeu e ensinar isso. E a gente vai mostrar aqui para vocês agora qual que é a fórmula que a gente conseguiu chegar. Mas antes a gente queria ouvir um pouquinho de vocês sobre para que você produz, qual que é o seu grande objetivo. Então você pode se apresentar também. Perfeito, pessoal. Desculpa, estava com o microfone aberto aqui. Por uma coincidência, ou não, não sei, mas eu sou conterrâneo do Johnny, eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul também. E eu trabalho com marketing digital, né, mais focado assim com tráfego pago. E estou começando nesse universo assim da produção de conteúdo realmente, porque antes eu tinha um perfil aonde eu fazia recortes, fazia, né, colocava ali alguns clipes, enfim, remix de alguns vídeos, e aí comecei a entender como é que funcionava a questão do conteúdo. Só que aí eu vi que muita gente já faz isso, já é uma coisa bem corriqueira, né? E aí, quando eu cheguei no conteúdo de vocês, que vem nessa pegada, assim, de realmente sair fora da caixa. Eu vi o vídeo de vocês ali no TikTok, eu cheguei através do TikTok, e achei muito interessante a forma como vocês expõem a narrativa. Eu estava estudando já, agora, há algum tempo, a Hard Copy, não sei se vocês conhecem ali eles, e eles têm aquela questão de trabalhar muito com a narrativa do Kishō Tenketsu, né? Aquela narrativa coreana, asiática, que traz, né, vários elementos diferentes, e aí eu pensei, cara, eu preciso achar uma linha aonde eu consiga entender, conseguir me engajar com o meu público e sair do tradicional, sabe? Porque gestor de tráfego falando sobre marketing, sobre toda aquela questão, tá cheio, tem um monte. Sim. Agora, aqueles que realmente trazem conteúdo que tem, que valida as pessoas, que trazem realmente algo de valor, que se diferenciam, são poucos. E eu quero estar entre esses caras, entendeu? E eu vi que vocês realmente têm isso. Uma coisa que é importante dizer, a maior parte dessas galera que quer ensinar a criação de conteúdo, se vocês forem ver, eles estão prometendo uma grande coisa, que é viralização. É como se fosse o grande marco que todo mundo busca. Mas, se vocês forem perceber, é como se eu e o Jimmy, a gente buscasse quase que o caminho inverso disso. Não que a gente não goste de viralizar, só que
que você prefere? Você prefere viralizar ou viralizar do jeito certo? Então, o que é viralizar do jeito certo, Eu acho né? que é mais uma mudança de ótica, né? É. Que a viralização não está no final do caminho, está no meio do caminho. O final do caminho são outros que a gente entende como valor, entende como até como a venda em si. Mas a viralização é algo que é muito... Até a gente vai mostrar isso para você, é algo que é muito... Como é que se fala? Varia de perfil para perfil. Você pode, por exemplo... a gente entende que, por exemplo, a gente vive num arquipélago de bolhas, né? Cada um tem sua bolha. Então, por exemplo, o Johnny, que fala sobre biologia, é biologia, não é, Johnny? Sim. Então, ele vai ter um alcance que... Sabe aí? Oi. Estão ouvindo a gente? Ah, tá. Não, só para contextualizar. Como é que vai estar mais um aqui? Vocês estão ouvindo a gente ou travou? Dá um joinha aí. Tá tudo certo? Parece que a gente caiu. Ah, não, beleza. Show. Então, por exemplo, o Johnny que fala sobre aí, que faz conteúdo sobre biologia, ele hoje, ainda mais agora em época de Copa, ele sempre vai ter um alcance menor com um cara que fala sobre futebol, porque a gente está em Copa do Mundo, e futebol naturalmente é um assunto que é muito mais voltado a entretenimento. Não que o Johnny não vai ter um alto alcance por falar de biologia, mas você entende que às vezes um vídeo do Johnny pegando 100 mil falando sobre uma espécie de tigre, às vezes vale muito mais do que um vídeo de um cara aleatório falando sobre, pegando 5 milhões de views falando sobre o Mbappé, falando sobre uma curiosidade aleatória do Mbappé. Às vezes o Johnny, falando com esse vídeo de 100 mil, ele atrai pesquisadores, ele atrai outros biólogos, ele atrai um público qualificado que gosta de animal, ou que gosta do jeito que ele fala. Então, você percebe que essa questão de valor ela é muito relativa, né? Varia de perfil para perfil. E antes de começar aqui também, deixar claro que essa aqui não é uma live de venda, não é uma live de nada do tipo, a gente só abriu e vai passar aqui para vocês um conhecimento através de uma fórmula que também não é uma regra, mas que é um padrão que a gente encontrou pré-estabelecido em todos os perfis que trabalhamos. E aí, bom, continuando, quando a gente olha um vídeo hoje em dia que ele tem, sei lá, 30 segundos, 45 segundos, do cara fazendo uma palhaçada, geralmente a gente tende a acreditar que, pô, é isso que dá certo. Eu tenho que fazer isso. Que merda. Se eu quiser viralizar no meu perfil, vou ter que fazer uma dancinha. Isso aqui. Não, absolutamente não é isso. Tanto é que a linha que eu e o Jimmy produzimos é que não importa se aquele vídeo tem 5 curtidas, ele é bom. Por quê? Porque se 5 pessoas realmente viram 2, 3 minutos do meu vídeo e ainda engajou comigo, falou comigo, compartilhou com alguém, cara, essa uma pessoa vale muito mais do que 100 do vídeo de 30 segundos de uma palhaçadinha, entende? Por quê? Porque é a lógica de chegar numa garota na balada, né? Você chega em alguém falando assim, oi, tudo bem? Meu nome é Henrique, namora comigo? Absolutamente não. Para você ter um relacionamento com alguém, a palavra-chave é essa, relacionamento, você tem que ter tempo com aquela pessoa. E no nosso caso, é tempo de tela. Então, para mim, vale muito mais uma pessoa que ela vai ver um vídeo meu de 2, 3 minutos, às vezes 1 minuto e meio, mas que eu estou sendo denso, eu estou sendo profundo, do que alguém que vai simplesmente fazer um vídeo de ChatGPT que não é sobre X, é sobre Y, tá? E para isso a gente realmente fez uma forma. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, para a gente começar a se aprofundar nisso. E vocês vão conseguir entender bem o que isso quer dizer na prática. Só também para contextualizar, a gente está falando de fórmula não é nada, nem nenhum papo de guru. E assim como essa fórmula, tem N outras fórmulas que a gente também vai apresentar para vocês, tá? Isso aqui não é a fórmula, é uma fórmula que a gente criou. Mas a gente tem outras aqui também, então fica tranquilo. Já compartilhou? Agora. Bora lá, galera. O próximo slide, vocês vão olhar e falar assim, puta que pariu, o que é isso? Mas a gente vai explicar. Essa é uma fórmula de conteúdo. Vai lá, Jimmy. Então, não sei se vocês já conhecem. É porque, porra, é que foda ficar explicando. Tipo, enfim, eu tenho uma base que é muito voltada para física, engenharia. O Henrique também estudou muito essa área. E a gente gosta, ao longo dos nossos estudos, a gente sempre gosta de pegar padrões que deram certo no passado, quando a gente estudava colégio, ensino médio, faculdade, e que a gente gravou uma coisa difícil através de uma coisa fácil. E aí, a gente lembrou da fórmula do sorvetão.
qual é a fórmula do sorvetão em física? Alguém aí sabe qual é a fórmula do sorvetão? Ninguém lembra. Ninguém lembra, né? Fala. Mas basicamente é S igual a S0 mais VT. É uma forma de física. E aí, cara, como é que a gente consegue traduzir isso daí de uma fórmula que fique fácil e que faça sentido? E aí que a gente chegou no R igual a R1 mais V, tudo multiplicado por T, que a gente chama de Rivotril, não coloquei. fórmula Rivotril. Essa é a nossa fórmula, que no final das contas, vamos explicar um pouco melhor aqui. O R, ele é o roteiro pronto. O Rzão, tá? Isso daqui é o roteiro pronto. Isso daqui a gente chama de razão inicial. Esse R aqui é diferente desse R aqui, tá? Esse aqui é a razão inicial, vou explicar depois. Esse daqui é valor. E esse daqui é o timing. Beleza? Então, isso aqui explicou de uma forma bem ampla. Agora, vamos voltar um pouco mais. Esse aqui é o roteiro pronto. Então, a não ser que a gente faça uma engenharia reversa, a gente não sabe quanto vale isso aqui. A gente quer achar quanto vale isso aqui para ver se vale a pena a gente produzir. Entende? Então, para isso, a gente vai ver essas 3 variáveis, beleza? Esse Rzinho a gente chama de razão inicial. O que é a razão inicial? É tipo aquele input que está muito associado à fonte que a gente tem para produzir um conteúdo. Então, por exemplo, vocês que já produziram vídeos para a internet, vocês sabem que vocês sempre precisam ter uma fonte para dessa fonte, falar, cara, isso aqui dá um vídeo. Ou ver até um outro vídeo. Pô, olha que, porra, por exemplo, o assunto lá de biologia. Pô, esse cara aqui falou sobre o tigre. Sobre o tigre, não, falou sobre uma coisa. Sobre o urso panda que está em extinção. Esse vídeo o cara postou, tem 2 semanas, o vídeo pegou 1 milhão de views. Ou pegou 100, 200 mil views, é o número que você acha relevante para a sua ilha, vamos dizer assim, para o seu nicho. Pô, você sabe que por causa disso, essa razão inicial aqui, ela é alta. Ela veio como se fosse meio que validada. Outro exemplo, pô, você viu um post no Twitter. Esse post no Twitter, o cara tá dando uma opinião. E essa opinião, que às vezes pode parecer idiota, teve 50 mil compartilhamentos. Cara, será que essa opinião é tão idiota assim? Beleza? Pô, você viu um artigo no Substack. Cara, esse artigo no Substack que teve mais de 1000 curtidas. Fala, cara, pô, isso aqui geralmente o artigo do Substack é bem nichado, ou no LinkedIn, o artigo no LinkedIn bem nichado, 1000 curtidas. Fala, opa, isso daí tem um ponto. Pô, você é do nicho de moda, e você viu lá um post sobre moda falando sobre como, porra, fulano se veste, esse vídeo teve 12 mil curtidas. Pô, do nicho de moda, falando como que fulano se veste, teve 12 mil curtidas. Essa razão inicial aqui lá alta, beleza? E a recíproca também é verdadeira, tem como a razão inicial ser muito baixa. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo concreto para vocês. A gente está aqui numa cozinha, que a cozinha ela é verde, beleza? Vamos supor não, vocês sabem, vocês entendem que a maioria das cozinhas são brancas, ali, são azulejos, assim, são cores bem neutras, né? Isso daqui, vamos supor que eu só olhei para minha cozinha, tá? Eu olhei aqui para minha cozinha, falei, cara, por que a minha cozinha é branca? Por que a cozinha do meu amigo é branca? Será que a cozinha de todo mundo é branca? E se é, por que isso aí? Por que é branca? Essa razão inicial aqui, só por isso, é uma razão inicial legal, mas meio fraca. Por quê? Porque eu não tenho número, eu não tenho uma validação através dela, eu tenho um bom pensamento. Aí o que eu tenho que fazer para tentar aumentar essa razão inicial? Jogo na internet, jogo no TikTok, jogo no Twitter, tento achar pessoas que já falaram sobre aquilo que eu quero falar. E aí, vamos supor que eu achei 3 pessoas. As 3 falaram sobre esse tema, sobre a parede da cozinha ser branca, e fizeram um tom de humor, ou em qualquer outro tom, e deu resultado. Opa, eu sei que essa razão inicial que ela aumentou. Porque eu já busquei a validação e encontrei essa validação. Beleza? Cameluan perguntou se seria a primeira ideia sobre o tema. Sim. Exatamente. Seria basicamente a fonte, a primeira ideia, está muito relacionada a essa questão inicial. Você olhou, eureka. Vamos falar que momento é eureka. Exato. É o momento eureka. Caraca, isso daqui dá um vídeo. Isso aqui dá um vídeo para mim. Você viu? E aí pode ser um vídeo, pode ser um artigo. Tudo que você olhar e falar, então é eureka. Pô, isso aqui, consigo fazer algo sobre isso. Aí, Pula o valor. Vai pro time. Deixa o valor por último. Tá. Por quê? Porque daí, eu acho que o valor é a parte mais densa que a gente vai entrar. Tá bom. Então, vamos lá. O time é algo mais simples. O time se refere basicamente ao momento em que o vídeo está sendo postado. Então, por exemplo, a gente está em Copa do Mundo, certo? A França acabou de perder para a Espanha. Agora, até 10, 11 da noite, vai estar todo mundo falando sobre até isso. amanhã, o assunto é Espanha e França. Não, até amanhã de manhã. Por quê? Porque depois de amanhã de manhã já é pré-jogo de Argentina e Inglaterra. Depois desse jogo de Argentina e Inglaterra, não se fala mais em Espanha
e França. Só se fala em Espanha para a final, no caso, né? É. Mas não se fala mais sobre esse jogo que acabou de acontecer, que está todo mundo falando agora na internet. Por quê? Porque o timing mudou. Você percebe que a razão inicial é a mesma, o valor é o mesmo, ainda vai chegar lá, mas o timing mudou completamente. E o timing, por ele ser um fator multiplicativo, ele ser o multiplicador da parada, da equação, é ele que tem maior, é que vai fazer o seu vídeo ele ter mais alcance, ter mais interações, ter um número maior de comentários de uma forma geral. Pensa o seguinte, tem uma palavra em alemão, não sei se já ouviu falar, que chama Zeitgeist. Alguém já ouviu falar? Vou considerar como um não. Zeitgeist significa espírito do tempo. O que isso quer dizer? Que por mais que a gente não enxergue, como se fosse uma parada meio mística, todo mundo em certo momento vai pensar na mesma coisa. Então, por exemplo, em dezembro, no Brasil, o que a maioria das pessoas vão pensar? Natal. Em fevereiro, no Brasil, o que a maior parte das pessoas vão pensar? Carnaval. Junho, festa junina. Agora, vai entrar período de eleição. A gente já sabe, tem alguns timings que a gente consegue adiantar eles, porque as pessoas vão falar só sobre isso. Então, todo um material sobre Copa do Mundo já estava preparado há muito tempo atrás, porque é uma coisa que todo mundo podia se planejar para isso. Existe o timing que é repentino. Então, por exemplo, ontem morreu um ator, um principal ator aí do Jurassic Park. Um monte de gente, inclusive eu, fiz conteúdo sobre o cara, porque sou fã e tal. E isso, como tem muita gente falando, o algoritmo entende. Pô, esse é um assunto em alta. Então ele vai entregar mais. A Virgínia sentou no colo do Vini Júnior. Um monte de gente começando a falar aquilo sobre óticas diferentes. Aquilo é um timing. Só que é um timing que ninguém consegue prever. A não ser que vocês sejam próximos dela, ninguém sabia que ela ia sentar no colo do Vini Júnior e ia vazar uma foto assim. Então, o timing, ele vai variar tanto de uma questão que você consegue se programar, como o Natal em dezembro, o Ano Novo, dia 31, como uma coisa que você tem que estar pronto para, tipo, porra, isso aqui tem tudo a ver com o meu nicho. Então, por exemplo, estamos falando de biologia. Caralho, ninguém sabia que ia vazar uma pandemia no mundo. Mas todo mundo que falava sobre ciência nessa época explodiu. E estava pronto para isso, sabia como produzir. Então tem esse timing que é variável e esse que você consegue se programar. Mas o timing é sempre algo que vai... por isso que a gente colocou que ele é um multiplicador da razão inicial e do valor. Por quê? Porque você pode publicar uma coisa sem timing nenhum, só que ela vai perder um pouco mais de força. E tá tudo bem, porque você pode, às vezes, até compensar isso com sua razão inicial com um valor forte. Mas se você usar isso com um time bom, cara, a chance de você explodir é muito grande. Por isso que o segredo é sempre você produzir. Quando você está sempre produzindo, você sabe exatamente o que sua audiência curte, tal, o que dá certo para você. Quando aparece um timing daquilo, você explode. Por isso que muita gente fala assim, viraliza. Você entra no perfil do cara e fala, porra, já tem 300 mil aqui. Por quê? Porque ele produzia, e num certo momento, quando teve um timing daquilo, aquela pessoa realmente explodiu. É como uma música, um artista que tem várias músicas. E aí, em um certo momento, uma música dele explode e todo mundo conhece ele. Por quê? Porque ele já estava produzindo há muito tempo e surgiu, aparecer um time sobre aquilo. Tem gente querendo entrar na chamada, deixa eu... Acho que vocês podem colocar as coisas aí no chat que a gente vai ler tudo depois e responder. Ué, sumiu? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. O time vai definir o potencial de impacto social viral do vídeo, então. Ele não vai definir. Ele é uma variável. Ele pode fazer uma coisa explodir por sorte, né? Tipo, cara, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa agência que uma menina fez um conteúdo do Felca. Ela já estava programando isso. Ela fez um conteúdo do Felca exatamente no dia que ele postou o vídeo sobre adultização. Pô, foi uma sorte do caramba. Ela não conseguia imaginar que ele ia postar aquele vídeo. E ela estava falando uma outra coisa sobre ele. Só que ela explodiu, por quê? Porque teve um timing sobre aquilo. Então, aquilo potencializou o conteúdo dela. O caso do Rincon sobre a matança dos javalis, que teve um roteiro de 15 minutos, falando nisso, resultado. Exato, você aproveitou um time e conseguiu, vamos dizer assim, explorar esse assunto em alta. E agora a gente entra, acho que na questão mais densa que a gente tem para falar com vocês, que é sobre valor. Vai lá. Tá, o valor
o valor ele está muito atrelado, apesar de ele ser uma somatória, ele está muito atrelado à razão inicial. Mas o valor ele se refere muito à quantidade e à qualidade de informações que você tem sobre um tema, tá? Então, calma aí que tá bugado aqui. Como é que faz para ter o... Quer digitar? Não, para ter o... Ah, tá. Foi. Então, o valor está muito ligado à quantidade e qualidade de informações que você tem sobre essa questão da razão inicial. E aqui eu vou te dar um exemplo bem claro. A gente falou sobre o time aqui do Mbappé lá. Hoje vai estar todo mundo falando sobre o Mbappé, sobre o Olise, né? Que são jogadores aí da França que acabaram de perder a Copa do Mundo. Beleza. Só que, por estar todo mundo falando sobre eles, provavelmente vai estar todo mundo falando sobre a mesma coisa. Então, o primeiro que postar sobre isso vai ter valor. O segundo vai ter um valor um pouco menos. Quando chegar no centésimo, no milésimo que postar sobre esse mesmo assunto, com essa mesma razão inicial, com esse mesmo time, o valor já vai ter diminuído. Você percebe que o valor é algo, ao mesmo tempo em que ele existe de forma absoluta, ele também pode variar com o próprio tempo, não com o time, mas com o próprio tempo. Então, e aí como é que eu posso explicar isso para vocês de uma maneira até mais sólida com base em algo que eu já fiz recentemente? Recentemente eu escrevi um roteiro sobre o Gabriel Jesus. Só que esse aqui é o roteiro, era a história do Gabriel Jesus com base em alguns fatores. Qual foi a razão inicial que eu tive para escrever esse vídeo? Eu peguei um vídeo da doutora Ana, que se não me engano é Ana Mendes, não é? Uma psicóloga muito famosa no Brasil, acho que é a mais engajada que tem. Ela fez um vídeo sobre o Richarlison, falando sobre como que foi os problemas psicológicos que o atleta teve após eliminação ali na Copa do Mundo. Teve vários problemas psicológicos, pensou em, enfim, várias coisas, tá? E o vídeo teve muito alcance. O vídeo deve ter pego, sei lá, 10 milhões de visualizações no Instagram. Eu falei, cara, legal. Mas esse vídeo teve tanto alcance que se eu fizer um vídeo sobre o Richarlison, que foi minha ideia inicial, o vídeo vai ter um pouco valor e também o time vai ter passado, porque o time é dela, ela criou esse time. Vocês entendem? Quer dizer, o time estava na Copa do Mundo, beleza, mas o valor em si vai ser menor, porque ela já falou sobre o tema e teve muito alcance. Então, se eu falar sobre esse mesmo tema, o valor vai diminuir. Então, o que eu pensei? Falei, cara, como que eu posso pegar essa mesma razão inicial, que é o vídeo da uma psicóloga falando sobre o atleta de futebol brasileiro, de ex-atleta de Copa do Mundo, e conseguir aumentar o valor e manter o time? Eu falei, cara, eu posso trocar o assunto. Ao invés de eu falar sobre o Richarlison, eu posso pegar um outro atleta que a gente conhece, que teve alguma história, repercussão na seleção, fazer algo sobre ele nessa linha. Eu pensei em algumas linhas. Começou a fazer uma lista, né? Comecei a fazer uma lista. Botei no meu bloco de notas e coloquei assim. Fui pensando em vários nomes ali, 7-1, sei lá o quê. Davi Luiz, Júlio César, Oscar. Enfim. E aí eu fui colocando vários nomes. E aí eu fui pensando, falei, cara, porra, Oscar é bom, né? Porque o Oscar ele tinha um auge no Chelsea, e aí ele trocou a carreira por dinheiro, e aí quando ele voltou para jogar no time que ama, ele teve um problema no coração, teve que parar com o esporte. Só que você repara, esse valor aqui do Oscar, eu acho até que é legal, não é legal, não é legal? Só que comparado à minha razão inicial, que é o vídeo de uma psicóloga falando sobre o atleta Richarlison, depois da Copa do Mundo, esse vídeo, comparado a essa razão inicial, o valor é muito baixo. Por quê? Porque não está validado. Ninguém está falando sobre um atleta. O vídeo não foi sobre esse vídeo aqui que validado, não foi sobre um atleta ganancioso, não foi sobre um atleta que voltou para casa, não foi sobre um atleta que teve problema no coração. Foi sobre só um atleta que teve problema psicológico. O problema do Oscar não foi psicológico. Então, eu comecei a traçar algumas linhas. Dante, fulano, ciclano. E aí que eu cheguei no atleta recente, que foi o Gabriel Jesus. Eu falei, cara, o Gabriel Jesus ele tem alguns momentos marcantes, né? A gente conhece ele, e eu não acho que ele tinha um valor muito alto, assim, absoluto, mas eu fui pesquisando, encontrei aquele vídeo lá, que todo mundo se lembra dele chorando no vestiário após ser expulso na partida contra o Peru, na final da Copa América. E aí eu cheguei, cara, aí eu pesquisei um pouco mais, um atleta com muitas lesões, um atleta que a gente tenta gostar, mas ao mesmo tempo não gosta. Eu falei, cara, isso daí tem tudo a ver com a minha razão inicial, que eu vi de uma psicóloga falando sobre o atleta da seleção brasileira que tem problemas psicológicos. Eureka, bateu. Falei, cara, então vou fazer um vídeo sobre ele. O time é o mesmo, tá? O time é o mesmo. Inclusive, meu timing, apesar de não ter um alcance, perto dela, meu timing ainda foi muito bom, porque eu postei esse vídeo um dia antes do Brasil ser eliminado, e no final do vídeo eu fiz uma correlação com o fato do Endrick tá passando por um momento parecido com aquele que Gabriel Jesus já passou um dia. Então, isso daí, um fator que eu coloquei no meu vídeo sem saber, fez que o meu vídeo tivesse um timing um pouco melhor, tá? E aí, ó, o resultado desse vídeo dele, só para vocês colocarem em números, foram 470 mil visualizações,
mais de 60 mil likes, mais de 3 mil compartilhamentos e mais de 3 mil reposts também. Só no Instagram, tá? Então, só que aí que tá, qual que é a parada? Inclusive, isso daí a gente vai falar também em outra aula, tá? Para não prolongar muito aqui. Esse resultado eu tive similar no YouTube. E no YouTube esse vídeo pegou 500 mil visualizações, mesmo número de interações muito positivas. E também pegou no TikTok cerca de 400 mil visualizações. Você percebe? O mesmo vídeo, eu tive um trabalho de 2 minutos a mais para postar em outras redes e deu resultado 3 vezes maior. Mas isso daí se deixa porque é um assunto para outro vídeo. A ideia é que é o seguinte, vocês têm que ver isso daqui não como uma fórmula fixa, mas como uma fórmula que varia de assunto para assunto, de time para time, de valor para valor. Se a sua razão inicial for que, sei lá, que o céu é azul, que se dane que tua parede é rosa. Você tem que ser alguma coisa que tenha correlação. E aí, essa questão do valor é uma coisa que a gente consegue se aprofundar um pouco mais, porque ela ainda entra até num campo até meio subjetivo. Porque pensa o seguinte, o que é valor, né? Então, a gente tem o nosso amigo aqui, o Janci, que ele faz sobre literatura de cordel. Cara, se a gente for falar de literatura de cordel, a gente vai estar falando com um público que é muito específico. Só que a literatura de cordel, ela tá dentro de um assunto que é muito maior, que é poesia, né? Podemos dizer assim, poesias, poemas, geralmente são assuntos interligados, que está dentro de um outro assunto maior ainda, que é literatura. Literatura sempre vai ter um alcance menor do que futebol, só que o que a gente falou no começo, às vezes os 100 mil que ele consegue em um assunto específico dele, vale muito mais do que os 5 milhões do que alguém está falando da Virgínia e do Vini Júnior. Vocês têm que colocar isso na cabeça. O objetivo, sempre, não é simplesmente ter o maior número de seguidores possível, mas é o quão engajado é esse número de pessoas. Quando a gente fala 10 mil, gente, vocês têm noção que são 10 mil pessoas? Coloca 10 mil pessoas em um teatro. Cara, às vezes tudo que você precisa é de 1000 fãs fiéis para mudar a sua vida. Então, quando a gente fala de valor, a gente tem que falar o quê? De uma coisa que só vocês podem ter, que é da mesma maneira que os nossos neurônios funcionam. Você aprende uma coisa, você aprende outra coisa e você consegue ter neuroplasticidade para você, em algum momento, dormindo, lavando louça, tomando banho, aquilo vai se conectar de algum jeito. Então, quando você tem repertório, vocês vão conseguir ter mais formas de abordar um tema de uma forma que só você conseguiria. Então, beleza, estamos falando aqui de literatura de cordel. Mas como que a gente consegue, às vezes, vai lançar a série do Harry Potter na HBO? Como que o Janci consegue pegar esse timing, que a gente já sabe que vai ter, para falar assim, e se eu transformasse um trecho de Harry Potter numa literatura de cordel? É um assunto que pode, literalmente, ter um potencial viral muito grande. Porque ele está falando de uma coisa que vai ter um timing ali, ele pega uma razão inicial que vai ter muita gente falando, então ele pode colocar isso num formato que chame a atenção das pessoas, mas agregando um valor que é só dele, que é trazendo literatura de cordel nesse assunto. Por quê? Porque às vezes eu não gosto de literatura de cordel, eu gosto de Harry Potter. Eu falei assim, caraca, esse maluco aqui é gênio, porque ele apresentou uma coisa, uma quantidade e qualidade de informações que somente ele poderia fazer. O que mais a gente vê na internet hoje são pessoas tentando copiar outras pessoas. Agora, quando você consegue utilizar todo o repertório que você tem e pegando assuntos que estão em alta, né, que estão em razão social, ali em evidência, um timing que pode ser interessante, vocês, ao mesmo tempo, vão ter um produto único. Por quê? Da mesma maneira que vocês olham conteudistas hoje com 100 seguidores, mas vocês podem olhar e falar assim, caramba, que conteúdo massa. É a mesma ideia que você tem que ter. Caramba, beleza, meu vídeo chegava a 100 pessoas, só que esse vídeo aqui chegou a 300. Porra, como que você pode pensar que um vídeo desse é ruim? Você conseguia 100, agora 300. Você triplicou o seu resultado. Seu objetivo não pode ser querer viralizar, é vencer a sua própria média. Se você consegue 5 mil e de repente você conseguiu 10 mil, cara, você não pode considerar isso uma derrota. Por quê? Porque você dobrou o seu número de resultados, aumentando não só o número de visualizações, mas o quanto de pessoas conhecem e se relacionam com você. O meu desejo aqui
é que vocês saiam daqui pensando assim, porra, nunca mais vou fazer uma paradinha só porque eu acho que isso vai ser bom. Eu quero fazer uma paradinha que vai assim, isso aqui é bom pra caralho. Quem assistir esse vídeo até o final, ele vai sair daqui com alguma coisa. Ele vai sair daqui, ele aprendeu uma coisa, ele sabe uma curiosidade nova, ele pensou de uma maneira diferente. Por quê? Porque não tem como a gente criar marca ou marca pessoal se a gente não marca a pessoa de verdade de algum jeito. Seja com uma ideia nova, com uma percepção nova, ou com simplesmente uma forma estética diferente de apresentar. Porque tudo pode ser um gancho, desde aquilo que eu falo até aquilo que eu mostro ou como eu mostro. E aí, só para propor para vocês algo para vocês exercitarem, mas já vou te dar aqui um exemplo real. Vamos lá, beleza, a gente falou coisinha bonita e tal. Como é que eu faço para escrever aqui? Vou. Agora eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Como é que funciona essa questão de você conseguir transformar um momento eureka no, pô, isso aqui vale ser produzido. Esse texto, ele vale a pena ser produzido, porque ele vai me trazer um resultado, ele vai me trazer um retorno ali. Vou mostrar para vocês agora. Calma aí. Já. Show. Vou fazer aqui com vocês. Estão vendo a tela aí, galera? Mandem um joinha. Tá, adicionar de texto. Vamos lá. A fórmula é RI mais V. Puxa pra lá. Como é que tá? Foi. Esse que é o izinho, tá? Só para vocês não se perderem. Vezes T. Vamos lá, essa é a fórmula, beleza? Então, dentro daqui, se você vai porque você quer um vídeo com maior número de alcance, certo? Então vamos lá, exercício aqui. Qual você acha que tem que ser o primeiro fator que você tem que observar? A razão inicial, o valor ou o timing? Me diz aí. Para você ter o máximo de alcance no vídeo. Qual que é o mais importante desses três? Pode comentar aí ou abrir o áudio. Ninguém chuta nada. Tá. Vamos lá. O mais importante disso aqui, qualquer um dos três, é o timing. Por quê? Porque o timing é o multiplicador. Então não adianta você ter uma razão inicial muito bom, você ter um valor muito alto, se o seu time for fraco. Óbvio. A razão inicial é aquilo que a gente mais tende a considerar. Pô, tive um momento eureka, olhei para isso aqui daria um conteúdo muito foda. Só que aí também que a maioria das pessoas se perde. Então, por exemplo, eu trabalho com uma gestora clínica para aumentar o número do alcance dos vídeos dela. A gestora clínica, ela quer fazer um vídeo, nossa, falando se vale a pena ou se não vale a pena. Um assunto, ela falou, pô, um assunto polêmico que vai dar muito bom. Falar sobre pagá-lo ou não pagar consulta. Como é que é? Pagar consulta, tipo para ser consultado por um médico, sem pagar antes, né? Como é que é? Tem tipo uma taxa, tá ligado? Pode chamar de taxa. Basicamente você tem que pagar uma taxa para ser consultado. Isso aí antes, tá? De entrar no consultório, qualquer coisa você tem que pagar tipo, para marcar na agenda, o seu horário, beleza? Sinal. Ela, nossa, isso aqui é muito polêmico, vai dar super certo. Eu, poxa, Fulana, o vídeo não vai dar certo. Você que a razão inicial para você é muito forte, só que isso aí não tem nenhum time, não tem nenhum valor. A não ser que alguma pessoa, a não ser que esse valor ele pode vir se você pegar uma história de alguém que passou por algo, ou dela mesma que passou por algo, e conseguir, através do storytelling, fazer com que essa razão inicial aqui seja aumentada, o valor seja aumentado, mas o time mesmo assim vai ser muito baixo. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer agora o exercício por outra ótica. Ao invés de a gente ficar dessa razão inicial, que a gente tende a ficar, nossa, olha o que eu percebi, olha aqui, sei lá, aqui, sei lá, lá. E se a gente levar o time em consideração? Então, se a gente colocar aqui, ó, vou adicionar mais um texto. É só colocar T. Esse é o gatilho. Então, vamos lá. Primeiro. Caraca, cadê o ozinho? Timing. Beleza. Então, vamos supor que o nosso timing vai ser... Fala um timing, uma coisa que está em alta agora. Não precisa ser futebol, não. Fala outro exemplo.
Pode ser política? Irã, Aí eu não sei, fala algo mais genérico. tem o da Virgínia que sentou no colo do Vini Júnior. Mas esse aí tá, porra, muito. Vamos lá. Fala algum tema em alta aí, rapaziada. Sugere um tema aí vocês, vai. Escreve aí um tema em alta que vocês acham, que eu vou levar em consideração. Vamos ver. Alguém tem alguma sugestão? Só vai dar futebol aí, né? Fim da escala 6x1. Naves. Teve o time lá do cara que falou que tinha ET lá na fazenda dele. Não, mas você já passou. Vou botar fim da escala 6x1, só para. Que é uma Ah. coisa que tá sempre em alta, né? Fim da escala 6x1 é uma coisa que o time máximo ali já passou, mas é uma coisa que se você falar, vai ter resultado porque o time ainda não se perdeu, beleza? Então esse aqui vai ser o time que a gente vai definir, beleza? Por quê? Porque algo que tem alta, algo que tem. Que a gente sabe que tem tração. Por quê? Porque tem vários vídeos que já publicaram sobre esse assunto, inclusive recentes, que tiveram alcance, beleza? Então agora, o segundo, a gente vai atrás da razão inicial, beleza? Então vamos lá, fim da escala 6x1. Me dê aí pautas para falar sobre a fim da escala 6x1. O Brasil vai quebrar. Brasil vai quebrar. Só diminuir aqui a fonte. Mais tempo para passar com a família. Vamos lá. Brasil vai quebrar. Comando de D. Ele já duplica. Comando. Isso. Mais tempo com a família. Mais tempo com família. Mas fala um fator importante aí, vai. Polêmico, governo político, governo sei lá o quê. Vai ter questão vai esquerda, x-direita. Nicolas Ferreira. Nicolas. Mais o quê? Versus a Erika Hilton. Mais o quê? Vai. Vamos lá. Mais um, só para fechar. Mais um. Alguém tem sugestão? Comenta aí, gente. Fala alguma coisa assim que tem a ver com escala 6x1 que tem alta. Acho que não sei se entra no mesmo de Brasil vai quebrar, tipo, gerar desemprego, ou o pessoal vai sair. O pessoal vai sair do Brasil. Tá. Empresário saindo do Eu acho Brasil. que pode ser gerar desemprego, porque o Brasil quebrar, eu acho que é muito mais pro lado do dono, né? Apesar de, enfim. Tá bom. Então, aqui a gente pegou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 razões iniciais, certo? Agora a gente vai pro terceiro ponto. A gente vai chegar aqui. Por causa disso que a gente deixou o valor por final. O valor, como é que a gente vai chegar aqui? Para a gente definir o valor, sabe o que a gente vai fazer? A brincadeirinha que a gente vai fazer? Valor. A gente vai fazer um repositório de razões. Tá vendo essas 5 razões aqui, ó? Eu só vou falar uma vez sobre o tema, tá? Vocês não vão ficar falando N vezes sobre o tema, só se der certo. Aí você pode voltar aqui. Mas é que eu só vou falar uma vez sobre o tema. Qual desse valor aqui, qual dessas razões aqui tem mais valor? Já que eles têm o mesmo time, tá? Porque tudo fala sobre a mesma coisa. Eles têm o mesmo time. A razão inicial é parecida. Então vamos a gente chegou à conclusão aqui que o que mais vai trazer alcance para o vídeo é descobrir qual que tem mais valor com relação à razão. E aí, qual que vocês acham que vai ter? O Brasil vai quebrar? Não. Então, depende. Por quê? Eu posso pegar o Brasil vai quebrar, eu posso pesquisar casos. Vou falar aqui, vou anotar isso aqui não. No caso do Brasil vai quebrar, eu posso pesquisar na internet casos de outros países em que já teve uma mudança dessa e trazer para cá uma pesquisa. Isso daí sobe o voucher, vai. Sobe o valor, entendeu? No caso de mais tempo com a família, eu posso pegar casos também da Europa que a escala foi diminuída e ver como que esse mais tempo com a família às vezes impactou no próprio trabalho. No caso Ou até o contrário, né? Tipo assim, de pessoas que morreram sem ter tempo para a família. Sim, é recíproca. No caso de esquerda versus direita, aí vai ser um caso mais uma parada um pouco
politizada que, para mim, não tem valor. Eu não falaria diretamente sobre esquerda e direita, porque, para mim, não faz sentido pro conteúdo que eu gosto de fazer. Então, para mim, isso aqui é uma coisa que eu já falaria. Pô, esse valor aqui acho que não vale a pena. Não vale a pena eu entrar nesse mérito. No caso do Nicolas, eu acho que entra uma parecida. Porque se eu falo bem do Nicolas, se eu falo mal do Nicolas, eu estou escolhendo um lado. Exato. Então cai nessa mesma. Então, para mim, o valor, às vezes ele fez alguma parada aí que está em alta e tal, beleza, aí você pode considerar e debater e falar sobre o tema, mas de uma forma geral, vai cair muita politização. E gerar desemprego é uma pauta também boa. E aí você tem que ver pesquisas, às vezes entrevistas com pessoas reais, opiniões com brasileiros, para pegar como é que são as opiniões dos brasileiros sobre esse ponto. Mas de uma forma geral, para a mesma razão inicial e o mesmo timing, eu acredito que vamos supor que eu pesquisei aqui, eu descobri que tem um caso feito na Holanda que diminuíram a escala e que, por diminuir e por ter mais tempo com a família, eles trabalharam mais. Ou seja, não gerou desemprego e nem quebrou o Brasil. Opa! Isso aqui, comparado à minha razão inicial, tem um valor alto, hein? Eu pesquisei, eu fui a fundo e eu descobri essa fonte. Falei, cara, isso aqui eu acho que pode ser interessante. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, vou botar na internet. Eu botei na internet lá, todo mundo tá falando que, nossa, o Brasil vai quebrar, que vai gerar desemprego. Perfeito, eu quero que realmente isso aconteça. Porque se todo mundo tá falando que vai gerar desemprego, o Brasil vai quebrar, e se eu vir com uma pesquisa, com dados, com fonte, falando que aqueles que passam mais tempo com a família estão trabalhando melhor e gerando mais receita, gerando mais resultados, mais eficiência, então isso aqui cai como uma luva e quebra esses dois argumentos. Então, no final do dia, eu escolhi esse tema aqui para falar. Ou então até trazer isso aí está trazendo uma ótica. Outra ótica sobre o mesmo assunto pode ser, alguns países algum lugar que implementou isso e deu uma merda do caralho, porque a pessoa, em vez de ter tempo com a família, na verdade ela virou um desempregado, sabe? Então, dentro do mesmo assunto, tem ângulos diferentes. Aí você fala, tá, Henrique, mas meu assunto é microbiologia, meu assunto é biologia, meu assunto é cordel, meu assunto é tráfego pago. Como que eu vou associar esses temas ao meu conteúdo? Vamos falar sobre tráfego, então, que o tráfego a gente não falou ainda, né? Então, nesse mesmo exemplo, como é que eu falaria sobre tráfego, já pegando esse tema que a gente já, entre aspas, bateu? Eu falaria, cara, eu trabalho com tráfego, se eu trabalho com tráfego, geralmente eu não sou CLT, sou um cara PJ que fornece serviço para as pessoas, certo? Isso. Eu trabalho, às vezes, numa escala 7x7, ou numa escala 2x7. Eu faço o meu tempo. Então, para mim, eu tenho muito tempo com a família, eu trabalho, ganho bem, e para mim, tanto faz a escala 6x1. Olha só, você está transformando uma pauta totalmente relevante em algo que é irrelevante para você, porque você tem um valor muito grande. E as pessoas, quando verem esse valor, e enxergarem esse valor de você, aí você pode vir com um produto e oferecer para elas. E aí que a matemática começa a ficar legal para a gente, entende? Então, vamos pegar esse... Cara, será que a gente consegue pegar o exemplo de biologia com essa mesma aqui? Difícil, hein? Passar mais tempo com a família, da questão da escala 6x1. E se a gente pegar o exemplo de animais? Os animais que passam muito tempo com a família, que demoram para desvencilhar da mãe, do pai. Pô, será que não tem nenhuma pesquisa sobre isso que a gente consegue explicar, às vezes, de uma forma biológica a nós mesmos? Exatamente. Pega tipo os chimpanzés, os macacos, que são nossos, né, mais próximos, assim, e tenta ver, pô, essa classe aqui de chimpanzé, os caras ficam, 20 anos com a família, os caras são eficientes, os caras são isso, são aquilo. Entende? Trazer isso com um ar de curiosidade. Por exemplo, eu não manjo muito, mas as orcas passam a vida inteira com a mesma família e, enfim, elas não só largam quando morrem. E isso aumenta o nível de relação delas, biriri, blá, blá. Inclusive, aí já faz o link com tempo com a família, que a escala 6x1 tira. Entende? E aí eu não vou mentir, não. Assim, esse tema aqui que a gente escolheu, a gente não pensou para falar em biologia. Vou ser bem sincero, é um tema meio merda para falar sobre biologia. Mas porque a gente escolheu. E se eu escolhi uma razão inicial merda, a culpa é minha. Não adianta você pesquisar alguma coisa que está em time alto, no caso, né? Pesquisar um time sobre Mbappé. E aí você vai fazer um vídeo sobre Mbappé que não tem nada a ver com o que você quer falar. Você fala e não fala nada.
Então, por que você falou sobre esse assunto? Era melhor você ter escolhido um outro assunto, com time, às vezes, até um pouco menor, mas que vai aumentar a sua razão inicial, vai aumentar o seu valor sobre a razão. Entende? Por isso que é até importante vocês anotarem aí. Valor é a quantidade e a qualidade das informações que eu trago. Por que que às vezes a gente não consegue ver um vídeo de 2 minutos, mas uma palestra do Clóvis de Barros Filho de 15 a gente consegue? Um filme muito bom de 2 horas a gente consegue. Porque ele está sempre apresentando uma coisa que, pô, não tinha visto por esse lado. Pô, não sabia disso. Pô, eu nem imaginei que isso existia. Porque você está sempre apresentando coisas novas. A gente vai ter uma outra reunião, inclusive, a gente não quer nem demorar mais, já tá 1 hora aqui, sobre literalmente construção de roteiro. Mas a gente não pode falar de construção de roteiro sem antes falar de onde vêm essas ideias. Inclusive, a gente falou aqui de tempo com a família. Tudo isso aqui a gente podia, inclusive, linkar. Eu podia linkar o tempo com a família, que o Brasil vai quebrar, com o Nicolas, pegando às vezes uma fala do Nicolas Ferreira no começo e contradizendo ou confirmando ele, dando mais dados, falando sobre geração. Tudo tem argumento, galera. Eu posso ou confirmar uma coisa ou ir totalmente na contramão. Só que eu tenho que apresentar alguma coisa que ninguém está falando sobre ainda. Ou, indo só para finalizar, indo um pouco mais além, e aí realmente um pouco mais além, algo que eu não vou nem entrar agora, é muito mérito, mas ao invés de a gente pegar um repositório de razões, a gente poderia pegar um repositório de razões versus timing. E assim selecionar aquelas que têm maior valor. Então, por exemplo, você vai pegar aqui, no caso aqui, você vai pegar que o Brasil vai quebrar a escala 6x1. Aí você vai pegar também que a França está sendo eliminada. Aí vai acontecer alguma coisa. Aí você vai pegar que vai falar que a Argentina está sendo favorecida na Copa. Que aí você vai pegar que o Harry Potter vai ser lançado. E aí você vai pegar várias razões diferentes por timing, em timings diferentes. E aí depois você vai descobrir qual que é o maior valor delas. E aí você vai chegar, eu acho que dentro de todas essas hipóteses que são timing diferentes, razões iniciais completamente diferentes, eu acho que esse caminho aqui é mais sólido. Eu gosto muito de fazer esse repositório para eu comparar. Porque se não tem nada para comparar, eu tenho um valor absoluto. O que adianta? O que é o número 2 para você? Se o máximo for 2, é 2. Agora, se eu ver um 10 do lado, eu sei que 2 é uma merda. Estou vendo um 10 do lado, entende? Então isso é muito importante para a gente conseguir dar gatilhos mesmo para a gente fazer escrever algo melhor. Depois a gente vai querer apresentar para vocês como que vocês conseguem fazer transferência de domínio. Transferência de domínio é exatamente isso. É eu pegar um assunto que pode estar em evidência e eu levar ele totalmente para o meu nicho. Isso aí, obviamente, precisa de pesquisa, precisa de repertório, mas dá para fazer. A maioria dos temas dá para fazer. É mais uma questão de como a gente consegue trabalhar igual um neurônio, fazendo essas conexões, do que duvidar. Se você duvidar que você não consegue, você não vai conseguir. Mas, você já viu aqueles exercícios de a quantos apertos de mãos eu tô, sei lá, de Jesus? Os caras fazem isso aí. Por quê? Porque sempre tem alguma forma de conectar. Agora, o que você tem que sair, eu quero que vocês saiam dessa aula aqui com a seguinte visão. Toda vez que forem ver um conteúdo no Instagram, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês abram no Instagram, no TikTok, tá, galera? Eu quero que vocês abram ele. Se você gostou daquele conteúdo, você vai ver ele 2 vezes. A primeira porque você gostou. A segunda você fala assim, caramba, o que eu gostei aqui? O que eu realmente gostei? Qual parte, inclusive o Instagram, ele tem esse dado de o momento que o pico qual momento eu mais gostei desse vídeo? Qual frase aquela pessoa falou? Por quê? Porque vocês vão conseguir enxergar exatamente isso que a gente está apresentando para vocês, que é, eu gostei porque tá todo mundo falando desse assunto e essa pessoa fala de uma coisa que eu não imaginava. Não, eu gostei porque essa pessoa, a forma que ela falou aquilo, falei, caramba, achei tão natural, tão bom de entender. Ou então, não, essa pessoa ela me apresentou um dado X e ela conseguiu conectar isso. Eu quero que vocês realmente olhem com essa visão analítica e não com, caramba, legal, conteúdo legal. Porque senão você não vai conseguir evoluir para um nível de agora eu estou entendendo por que isso dá certo. Se você não consegue reconhecer nenhum tipo de padrão, você não consegue replicar. Então, tudo que você acerta por sorte. E eu não quero que vocês saiam daqui com essa visão.
Se tem alguma dúvida, pode abrir o microfone, esse é o momento, tá? Para a gente encerrar aqui. A gente vai responder todo mundo aí que quiser participar. Se tem alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Opa, boa noite. Deixa eu perguntar para vocês. É o seguinte, vocês deram um exemplo a respeito dessa primeira ideia, que seria a razão inicial a respeito da escala 6x1, e vocês fizeram a referência à questão o exemplo, né, na verdade, do uso dela quando a gente quer relacionar ela com biologia, um exemplo que vocês deram. Quando a gente não vê que tem alguma coisa alguma tendência, algo viral, um assunto no momento que a gente enxerga como relevante para o nosso nicho, como que a gente pode abordar isso? Seria através daquela transferência de domínio que o Henrique falou? Ou a gente tenta abordar um assunto bem menos em alta, para a gente conseguir ainda assim manter esse tipo de domínio? Nesse caso, quando a gente não tem essa visão dessa referência. Vai depender. Valeu, Luan. Vai depender para onde você quer levar aquilo no final. Então, pense o seguinte: você vende um produto. Aquele conteúdo, ele vai ajudar a pessoa a chegar mais perto do seu produto? Ou então, não, eu simplesmente quero aumentar minha audiência. Esse produto, se a pessoa vê até o final, ele vai conseguir aumentar a audiência daquilo de alguma maneira? Essa é a primeira avaliação que você tem que fazer. Primeiro, se vale a pena. Não adianta nada caramba, tá todo mundo falando agora daquele assunto. Pô, se eu não consigo agregar nada, não tem por que eu trazer. Agora, sempre dá para agregar alguma coisa. Sobre a transferência de domínio, né, de valor, você consegue fazer a partir do momento que você tem estudo para linkar aquele assunto com a sua área de alguma maneira. Pense o seguinte. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse blur. Eu digo porque, tipo, eu vou dar como exemplo o meu nicho. Eu trabalho com tráfego pago e eu estou iniciando com a parte de marketing de conteúdo para profissionais liberais. Certo. Aí eu tenho essa certa dificuldade em relacionar esses assuntos do momento, porque quando eu penso em fazer o roteiro, eu vejo que a minha visão para criar o conteúdo em si, ele é muito engessado, focado dentro muito do nicho. E seria interessante ter essa visão para poder expandir essa questão do alcance, do conteúdo e tal. É fundamental, senão você nunca vai conseguir falar. Pense o seguinte, ninguém entra em rede social para aprender algo novo, não é um Telecurso 2000, todo mundo entra para se entreter, sempre eu sempre entro, TikTok, Instagram ou YouTube, para buscar entretenimento. Se eu aprendi alguma coisa, é porque ou eu estava nesse mood, ou porque simplesmente aquele cara conseguiu linkar de uma maneira que chamasse minha atenção. Então, por exemplo, aqui, ó. Droga. Aqui. Vocês não conseguem ver, mas pense que esse é um círculo grande aqui, ó. Tá escrito saúde e esporte. Esse aqui é dentro do círculo aqui de saúde, eu tenho outras bolinhas aqui menores, que significam o quê? São os pequenos temas que estão dentro do nicho de saúde. Então, por exemplo, o doutor Drauzio Varela, ele fala sobre saúde em geral. Então, o alcance dele é imenso. Por quê? Porque ele fala de saúde. E saúde é uma coisa que todo mundo quer saber. Agora, não, eu falo sobre marketing para médicos. Marketing para médico é um super subnicho de saúde. Se eu for falar todo o meu vídeo, que eu tô falando só sobre você médico, que não consegue chegar a ninguém, pronto, já exclui um monte de gente. Agora, se eu falar a história real ou fictícia de um médico que conseguiu ficar multimilionário a partir de uma coisa louca que ele fez, aí eu tô chamando a atenção pelo entretenimento e no final eu consigo levar a pessoa para onde eu quero. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu presto serviço para uma empresa que chama IBSP, que chama Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. E pensei, porra, quem quer saber sobre segurança do paciente? Basicamente ninguém. Mas quantas pessoas no mundo assistem Grey's Anatomy? Assistam alguma série médica, Dr. House? Gente pra caramba. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver alguma historinha médica ali, alguma coisa do tipo. E aí, eu consigo, no começo do meu vídeo, falar assim,
Essa pessoa entrou no hospital segurando a mão da filha e aconteceu uma coisa que ela jamais poderia imaginar. E ela saiu sozinha daquele hospital. Pensa que no final desse vídeo eu vou entrar numa questão extremamente técnica sobre segurança do paciente. Só que a aparência dele no começo era fala com todo mundo. Porque fala com mãe, fala com, caramba, que história é essa? Que historinha é essa que ele vai me contar? Só que no meio do vídeo, eu vou trazendo mais profissional de saúde, eu vou falando assim, olha, profissional de saúde tem que se atentar para que isso não aconteça, isso, aquilo, e no final faço um CTA levando a pessoa para um outro lugar que eu consiga ter mais relacionamento com ela. Geralmente, ou para um grupo do WhatsApp, ou para um vídeo mais longo no YouTube. Geralmente, Instagram e TikTok, se você não é um influenciador, é uma rede de descobrimento. É um lugar para as pessoas te descobrirem para você levá-la para outro lugar. Agora, não, se eu sou influenciador, não. Por quê? Porque eu quero audiência, eu quero mais views. Então, eu não quero nem ser super específico. Como no seu caso é, pô, eu quero vender o meu serviço de tráfego pago. O seu serviço de tráfego pago, você tem que trazer um aspecto que está sobre a vida de todo mundo, que é negócios, dinheiro, trabalho. Cara, trabalho é uma coisa que está na vida de todo mundo. Como que você consegue falar de trabalho que vai trazer um aspecto geral, mas no seu vídeo você vai nichando isso? Porque o trabalho, você pode falar de trabalho e depois você vai linkar isso com liberdade. E liberdade você vai linkar isso com administrar seu próprio tempo. Gestão do seu próprio tempo, você vai falar sobre um método de trabalho que é possível a pessoa sair do emprego merda dela e ter mais liberdade e, enfim, ter mais dinheiro. Só que se você fala de tráfego pago logo no começo, ninguém quer saber. Agora, se você traz um dado específico, faz uma pesquisa no Perplexity, no Cloud, no Google, assim, quais são os últimos dados sobre lei trabalhistas ou trabalho no Brasil? Qual é o país do mundo em que as pessoas são mais felizes e realizadas em relação ao trabalho? Pô, é uma curiosidade. Que se você leva isso depois para o seu nichinho ali, você atingiu a atenção da pessoa. Um assunto geral, uma curiosidade que podia ser super legal, mas dentro do nicho que você queria. Mas isso, primeiro ele começa com uma carinha de entretenimento, curiosidade, uma história legal, para depois você conseguir levar ela para onde você quer. Entendi, muito obrigado. Alguma outra pergunta? Mandaram aqui no chat? Não sei, deixa eu ver. Bolhas falando. Responde o Johnny aqui, ó. O notebook você tá falando? Também é o carregador do celular, cara. Mas vocês acham que tem como ser profundo, entregar valor, furar bolhas falando de biologia animais e me diferenciar de outros biólogos? Cara, é muito possível, até porque biologia cai muito na área da curiosidade, então a gente, curiosidades até... Cara, eu vou te falar até... Eu não sei se é fúteis ou inúteis, não tô falando todas não, tá? Mas, por exemplo, você saber como que a joaninha se reproduz. E tem gente, por ser uma curiosidade maneira, legal, assim, e cativar a gente vê o vídeo até o final, mesmo para a nossa vida não vai mudar em nada. Mas por que cativa o vídeo até o final? Se você reparar, esses vídeos de biologia, que é um assunto às vezes meio fútil, mas leva a pessoa até o final, ele além do gancho escrito, ele tem também aspectos visuais que prendem a pessoa no vídeo. E não só prende a pessoa no início, com uma parada muito forte, muito visivelmente ali, que traciona quem tá vendo. Mas como ao longo do vídeo, existem hooks, que são cenas que são tão fortes quanto aquela do início, e como falas, e que são bem posicionadas no meio do vídeo, um pouco mais pro final. Então a pessoa, quando ela pensa em sair do vídeo, ela tá ficando mais ou menos, ela pensa em sair do vídeo, nossa, vem um vídeo da Joaninha se reproduzindo. Aí tu falou, aí ela pensa em sair do vídeo, aí vem um vídeo da Joaninha dando a luz. Gente, isso é uma parada que são ganhos visuais muito fortes. Então, se você quer se diferenciar de outros biólogos, eu não acho nem que esse é o caminho que você tem que fazer, não, se diferenciar, não. Eu acho que você deveria fazer o que eles já estão fazendo, só que da sua forma. Eles falam sobre animais, eles falam sobre... Professor, você já deve ter tido N professores de matemática diferentes. Provavelmente, talvez não agora, né? Mas você se lembrava dele de cada um
de uma forma diferente, mesmo todos eles ensinando a mesma matéria. Cada um na sua cabeça tinha uma coisa diferente. Tipo, eu gosto mais daquele. Pô, esse aqui para mim faz mais meu perfil. Então eu acho que vai cair muito nessa linha, de você ser o professor, e as pessoas naturalmente vão gostar de você por causa da forma que você se fala, por causa do seu sotaque, por causa de onde você nasceu, por causa das suas expressões, por causa do seu jeito de comunicar, por causa do seu jeito de ser. Porque todo mundo pode passar por uma mesma experiência, mas após essa experiência, cada um sai de lá pensando uma coisa diferente. Isso que torna a gente único, sabe? Mas ao mesmo tempo que torna a gente único, com certeza alguém pensou a mesma coisa que você. Pode ser do outro lado do mundo, pode ser do outro lado do Brasil. Então, o que eu faria? Eu faria o que está todo mundo fazendo, só que do meu jeito, falando da minha forma, do meu jeito, que eu gosto de me comunicar, de ensinar. Entende? Não tentar ser ninguém, né? Tentar como que realmente o Johnny falaria aquilo. E sempre, quando a gente tá caminhando, como eu falei, pessoal, para uma era que todo mundo que produzir conteúdo de IA vai ficar muito na cara. Vai ficar muito na cara. Como eu falei, nunca o que eu e o Jimmy faz foi tão requisitado. Por quê? Porque tá todo mundo ficando igual. E como que a gente faz para não ser igual a todo mundo? Trazendo conexões de informações que só eu pude buscar. E outra, a gente vai se aprofundar isso, e a gente já está planejando a construção de roteiro, mas, cara, vocês sabem o valor de usar um adjetivo na hora certa? De colocar um sujeito oculto, não revelar ele logo de cara, e depois eu ir descrevendo, até que a pessoa descubra quem é. Quando a gente assiste um filme que a gente gosta muito, a gente tá louco pelo momento do plot twist. O que aguça essa nossa curiosidade? Se eu entrego toda a informação logo do começo, por que o cara vai assistir até o final? Então, são elementos que a gente não consegue se aprofundar aqui agora, senão a gente, tem que ir embora. Mas pense o seguinte, se você ficar tentando fazer igual a todo mundo, o vídeo mais rápido do mundo, que não sei o quê, você é descartável. Sim. Você é absolutamente descartável. Agora, cara, esse vídeo aqui, pelo tanto de coisa que eu tenho que trazer, tem 6 minutos. Mas é muito grande pro Instagram. Foda-se. Ele é muito bom em 6 minutos. Ele entrega muita coisa. Porque eu trouxe a informação aqui, e tem esse outro artigo, um jornal lá da Sibéria teve essa notícia que linka totalmente com o que está acontecendo no Brasil. Sabe? São coisas que somente o personagem consegue juntar. Vou dar um exemplo rápido, só para fechar, tá, gente? No TikTok, quando eu comecei o perfil do Conteudistas, meus primeiros vídeos, inclusive, foi aquele que mais tem entrega, só eu fazendo engenharia reversa dos meus vídeos, que deram certo na minha conta principal. Só que por que eu tive essa ideia? Porque eu vejo um monte de guru pegando vídeo validado. Esse vídeo deu certo por causa que o gancho tem isso aqui. Por causa que a estrutura é essa aqui. Porque ele seguiu esses modelos de contar a história. Só que eles pegam vídeo dos outros, já é engenheiro de obra pronta. Pega um vídeo validado que não foi nem ele que fez, foi outro criador que fez. Aí pega e começa a meio que dissecar ele. Isso que é óbvio. Qualquer coisa que ele falar vai parecer que faz sentido, porque o vídeo teve resultado. Só que não foi nem ele que fez, sabe? Então, o que eu pensei aqui no caso mais uma vez, entrando no caso do Johnny. Ao invés, eu vou fazer o que tá todo mundo fazendo, tô analisando o vídeo, beleza. Só que ao invés de analisar o vídeo dos outros, eu vou analisar o meu. E da minha forma de analisar o meu vídeo. Então, eu criei mais fórmulas, eu criei mais teorias, eu farei a forma que eu acho, eu não farei a forma que falam, a forma que acham, farei a forma que eu acho, a forma que eu vejo, do jeito que eu vejo. Eu sou carioca, então eu vou falar do sotaque do sul, sei lá, que é o sotaque padrão. Não, vou falar carioca, eu sou carioca. Eu vou falar nasceu. Eu não vou falar nasceu, não sei nem falar assim. Então, cada coisinha dessa, a variedade linguística, o jeito que eu falo, o meu conhecimento, isso tudo forma o meu perfil autoral. Que esse perfil autoral só eu tenho. John, o seu perfil autoral, só você tem. Luan, só você tem. Davi, Jancy, João Vitor, só vocês têm o seu próprio perfil autoral. Isso daí que muita gente abre a mão. Muita gente fala, vou pegar na internet um roteiro legal, vou falar igual um jornalista e pronto, você é mais um papagaio que está lá repetindo uma informação, o mesmo time, com a mesma razão inicial e com valor. Não diferencia nada. Lá embaixo, que está todo mundo fazendo. Então, vocês têm mais alguma pergunta? Como é que é para a gente prosseguir? Igual eu uso tu direto. É isso. Você usa tu no dia a dia? Cara, você não vai perder respeito. Porque eu falo tu. Cara, do Sul, esse exemplo, todo mundo fala tu lá, né? Acho que nem sabe que você existe, né? Todo mundo fala tu. Eu mesmo, eu falo tu. Às vezes eu vario para você, até para não ficar repetindo toda hora tu, porque eu não gosto de repetir muitas vezes a mesma coisa. Mas é isso, é essa linha, Johnny, é essa linha. Quer falar alguma coisa? Eu queria dizer o seguinte, para a gente sair daqui com alguma ação aplicável,
eu gostaria que vocês, no perfil da Conteudistas, não no WhatsApp, tá, galera? No perfil da Conteudistas, mandem algum vídeo de vocês mesmos, que vocês produziram, para a gente poder analisar. O bom de ter só 5 pessoas aqui, que a gente consegue dar muita atenção. Então, eu gostaria que vocês mandassem algum vídeo que vocês produziram, para a gente poder analisar e falar como que aquilo poderia ser melhor na nossa visão. Porque assim, a gente tenta ser generalista para todo mundo entender. É uma forma da gente conseguir explicar exatamente para o nicho de vocês como aquilo poderia ser melhor. Então, mandem um vídeo só, tá? Lá na nossa DM do Instagram. E aí, nos próximos dias, eu ou o Jimmy, a gente vai analisar, falando diretamente com vocês, como que aquilo poderia ser melhor. E só para fechar, quem puder aí, cara, compartilhar e fazer uma fotinha e botar no Instagram, tá? Nos stories, vai compartilhar lá no perfil. Vai ajudar demais, beleza? Também é legal aí para... Ou a gente bota no grupo do WhatsApp, tira foto, bota no nosso grupo lá, fechou? Para motivar a galera também a sempre estar lutando mais, para a gente falar para mais gente, né? E cada vez... É porque a dúvida de um acaba sendo a dúvida do outro. Então, quanto mais pessoas com dúvida, mais também a gente traz informação. Né? E eu vou falar para vocês, como eu falei no começo, o objetivo aqui não é a gente chegar num perfil de 1 milhão, galera. Não é. Talvez chegue um dia, mas eu quero que sejam 1000 pessoas com a gente ali. Cara, se tiver 1000 pessoas com a gente, porra, estouramos. Estouramos. Por quê? Porque a gente quer ter relação com essa comunidade. A gente vai realmente criar junto. Essa é a nossa primeira live. Provavelmente a gente conseguir, se a gente fosse fazer isso 2, 3 vezes, sairia muito melhor, mas tudo tem o começo. Né? Então, enfim, eu queria agradecer vocês aqui, a presença de vocês, o tempo. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, a gente vai seguir fazendo isso mais vezes, com mais antecedência, que hoje o meu amigo Jimmy está aqui em São Paulo, então a gente aproveitou esse nosso encontro para fazer essa live com vocês. E só quero dizer que foi um prazer, a gente vai repetir isso mais vezes. Fechado? Valeu aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Valeu, valeu. Falou. Valeu. Valeu, rapaziada.